Sobre o depoimento de Gonçalves Dias na CPI da Câmara Distrital e o avanço dos trabalhos na CPMI do Congresso, vamos conversar agora com o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Senador, bem-vindo mais uma vez ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer alguns fatos de hoje, né? Vamos começar, então, justamente falando da CPMI, da qual o senhor é integrante. Nós tivemos hoje um dos depoimentos também muito aguardados de George Washington, que ele foi preso e segue preso, inclusive por participação naquele atentado à bomba nos arredores do aeroporto de Brasília, bem na véspera do Natal no ano passado. Ele se reservou ao direito de ficar em silêncio. A comissão já esperava essa postura de George Washington. Isso, de alguma forma, prejudicou os trabalhos de hoje? Olha, ele falou pouco, mas falou muito importante, coisas importantes que a gente agora vai apurar, né? Eu perguntei claramente sobre a questão do dia 12, dia 24 e dia 8, se tinha correlação. Ele deixou muito claro que são episódios totalmente diferenciados, que não há nenhuma ligação com o dia 8 de janeiro. Temos que apurar, evidentemente. Está chegando agora na CPMI os documentos sigilosos, que nós teremos acesso a partir de segunda-feira, né? Outra coisa importante que ele disse, que nós vamos apurar, é que ele estava na delegacia, começou o depoimento da Polícia Civil e, de repente, chegou o delegado da Polícia Federal e deu continuidade à sua inquisição, ao seu depoimento. E muita coisa que ele disse que falou não está no relatório que ele acabou assinando. Então, nós teremos, eu pedi agora a informação, quem eram exatamente os delegados, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Federal, para a gente poder já conversar com eles e, se for o caso, até convidá-los a participar da CPMI para esclarecer isso. Lógico, nós estávamos falando com uma pessoa que já foi condenada, mas ficou claro, né, na própria sentença, que não foi enquadrado como terrorista, né? Foi enquadrado exatamente com explosivos, a questão criminal, mas não caracterizou em função que ficou claro também que foi um procedimento isolado, não houve, lógico, teve um ou outro, mas que não foi uma coisa caracterizada pela lei como terrorismo. Lógico, né, ficou claro também que ele não era um profissional, tanto é que o artefato ele não tinha a mínima condição, de acordo com os peritos, né, de explodir naquele momento. Ainda bem que não aconteceu nada, evidentemente, mas ficou claro que não foi uma coisa organizada no acampamento, que houve realmente uma ligação com o 8 de janeiro. Isso aí já esclarece bem e é motivo da gente poder aprofundar, né, com relação a essas investigações. Parece, inclusive, também, senador, perdão, que também em depoimento à CPMI, o delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, estou com o nome dele aqui, Leonardo de Castro, disse que há uma ligação desses condenados por envolvimento nessa tentativa de atentado à bomba nos arredores do aeroporto de Brasília, com aquela tentativa de invasão da sede da Polícia Federal em Brasília no dia 12 de dezembro. Embora não haja já essa ligação dessa tentativa de atentado com os atos de 8 de janeiro, isso ainda vai ser, essas investigações ainda vão se aprofundar sobre isso, pode ser que haja até uma ligação entre esses três fatos no futuro, com o caminhar dessas investigações, ou não tem essa possibilidade? Nós vamos exatamente investigar, né? No depoimento dele, né, ele disse que são coisas totalmente distintas, que não há nenhuma relação, até porque ele estava preso, né? Ele foi preso no dia 24, né? Na sequência, ele chegou em Brasília dia 12/11, não é? E ficou até o dia 23 e foi preso imediatamente após ter tentado, né, essa questão, que ele questiona algumas coisas. Ele disse que no depoimento não foi bem o que estava no depoimento, com relação, inclusive, ele tinha experiência, trabalhou em posto de gasolina, é muito ligado há mais de 30 anos com relação a isso, e ele jamais colocaria, não é, num caminhão com combustível. Então, a gente precisa apurar isso. Se, de fato, o depoimento que está nos autos foi exatamente um depoimento espontâneo ou foi, como ele disse, né, deu margem
ao entendimento de que houve alguma manipulação, mas nós não queremos já concluir sem apurar realmente esses fatos. E a gente agora reapresentou e foi aprovado, né, o requerimento do G. Dias, do Saulo, que hoje, coincidentemente, fez um depoimento lá, o G. Dias, na Câmara Legislativa, e que nós vamos, com o depoimento dele, que já, inclusive, confessou com relação à adulteração do relatório, que inicialmente ele disse que não, né? Existe uma comissão do Senado, né, que tem acesso aos documentos sigilosos. Esse documento, inclusive, não era mais sigiloso, o próprio ministro Alexandre, né, disse que era uma questão histórica, não era sigilosa, mas, de qualquer forma, os encaminhamentos foram feitos após o dia 8, dia 20 de janeiro, e agora, inclusive, recentemente, estavam diferentes daquilo que foi apresentado na comissão do Senado, da comissão de documentos sigilosos, que há um acompanhamento por parte dos senadores. Então, tudo isso pode esclarecer mais, e agora temos elementos, inclusive, para fazer aí vários questionamentos, em função até do depoimento que ele deu hoje, assumindo, não é, a omissão e retirada do texto, do nome dele e outras coisas mais. Nós vamos agora, já foi aprovado o requerimento, e vamos agora ouvi-lo, como também o Saulo, né, que já foi aprovado o requerimento também. Eu, particularmente, estou acompanhando bem, eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Eu acho que a gente tem que mostrar a verdade, não só os atos, mas também as omissões. Eu, né, tenho insistido, e vou insistir ainda mais, que o governo federal poderia ter evitado o que aconteceu dia 8 de janeiro. Tinha elementos para isso, tinha relatórios informando isso, de inteligência de todas as áreas, inclusive a ABIN, o principal documento, que foi distribuído a mais de 48 instituições, órgãos de inteligência, aqui no DF, né, já tinha esse conhecimento, todos os órgãos de segurança, né, também do Exército, nós temos que apurar isso, né? Existe aqui o batalhão da Guarda Presidencial, que são mais de 2.000 policiais militares, que também poderia ter sido acionado, né, para não acontecer nada no Palácio do Planalto, e não foi acionado, muito pelo contrário. Então, nós temos elementos para continuar a investigação, e a gente quer demonstrar isso, e tudo isso poderia ter sido evitado. Agora, senador, o senhor acredita que esse depoimento de G. Dias e também do ex-diretor adjunto da ABIN, Saulo Moura, esses depoimentos possam acontecer já nas próximas semanas? Porque houve a aprovação, claro, dessa convocação, por meio da aprovação desses requerimentos, mas há um direcionamento da CPMI de priorizar aquelas investigações, aqueles depoimentos que antecederam os atos de 8 de janeiro, ou seja, começou-se com o depoimento do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, pela atuação suspeita no segundo turno das eleições. Hoje tivemos esse depoimento de George Washington. Pode acontecer de demorar para que esses depoimentos de G. Dias, por exemplo, e de Saulo Moura sejam agendados efetivamente ou não? A partir do momento que se aprova o requerimento, já deve-se fazer esse agendamento dessas oitivas. Na prática, esses requerimentos foram rejeitados na primeira reunião. Sim. E a gente só conseguiu reapresentar e aprovar, né, depois do presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, colocar na pauta, porque sequer queriam convocá-los. Depois, mediante a documentação que foi demonstrado realmente a mudança dos relatórios, né, a retirada de dados importantes do relatório, que ficou impossível, né, das pessoas não reconhecerem a importância da convocação deles. Lógico que a relatora fez um plano de trabalho, está seguindo a data cronológica dos acontecimentos, mas hoje foi, inclusive, questionado, né, se de fato né, a CPI do dia 8 de janeiro, hoje ficou claro, pelo menos no depoimento, de que são fatos totalmente isolados, né, essa questão da tentativa, né, de colocar, tentativa da explosão lá, na prática não tinha nada a ver, não é, com o dia 8 de janeiro. Ficou demonstrado que foi uma coisa isolada de um grupo, e tem vários aloprados mesmo, que precisa, né, ser considerado. Perguntei até se ele não tinha
alegado questão psicológica, né, de sanidade mental, né, pelo que aconteceu, ou pelo menos o que está no inquérito, naquilo que está na sentença. Isso a gente vai apurar, né, independente se vai ser semana que vem ou não. O G. Dias, o Saulo e outros, que nós também fizemos vários outros requerimentos que vamos reapresentar novamente, alguns já foram reapresentados, de infiltrados. Ele disse hoje que havia infiltrados. Então, nós queremos saber quem são os infiltrados. Eu mesmo fiz alguns requerimentos de pessoas que, né, apareciam nos vídeos e, de certa forma, não estava na Papuda, pelo menos no momento que eu fui à Papuda, e vi muitas pessoas, né, assim, que testemunharam que muitas pessoas que estavam lá no Congresso, estavam no Palácio, não estavam na Papuda. Então, estamos também fazendo requerimentos, convocando essas pessoas para ver se realmente não são os infiltrados também, como foi colocado hoje no depoimento. Pois bem, queria te agradecer. Conversamos com o senador Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que integra a CPMI dos atos de 8 de janeiro. Bem-vindo sempre, viu, senador? Bom trabalho, boas investigações e até a próxima. Obrigado, à disposição. Um abraço.